Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Hoje são terça-feira, 11 de maio de 2021. São exatamente 14 horas e 39 minutos. Vamos continuar com a nossa aula de ontem. Lembrando que nós estamos estudando o texto dissertativo argumentativo. Pois bem, ontem nós chegamos até essa parte aqui do slide, né? É um trecho, é a introdução da redação deixa eu ver o nome da autora, da aluna Amanda Carvalho, redação do Enem 2015, com o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Tá? Esse texto aqui é a parte da introdução. Vamos agora para essa atividade aqui, atividade 2. Identifique, aqui eu gostaria que vocês respondessem, tá bom? Identifique e assinale a alternativa que contém a tese identificada pela autora do texto. Letra A. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Letra B. O balanço relatou que há cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Letra C. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Qual é a alternativa correta, meus queridos? Voluntários? Romualdo? Você me ouve, Romualdo? Câmbio? Tô, professor. É porque Qual a tá alternativa correta, Romualdo? Rapaz. Ah, professor, não sei nem. É... Letra A. Tá. Alguém tem uma outra opinião? Vamos lá. Olha, no texto, nós estudamos na aula passada aqui a introdução. Deixa eu voltar aqui para o slide. A introdução ela é formada pelo tema, pelo problema e pela tese. São os três tópicos principais da introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então, na introdução da Amanda, aqui, olha, ela apresenta esses três tópicos. Primeiro, o tema. Olha, essa primeira parte aqui, ó, violência contra a mulher no Brasil, é o tema. Ela inicia falando sobre o tema. Bom? E após a apresentação do tema, ela apresenta o problema. Qual o problema? O aumento dessa violência. Aqui, ó, de acordo com o mapa e tal, ela vai apresentar os dados, as fontes, e apresentando
o problema através de dados. Inclusive, ela utiliza algumas porcentagens. Esse é o problema, o aumento da violência. A tese, ela já apresenta no final do parágrafo. O que é a tese mesmo? Deixa eu ver se alguém lembra. Nós discutimos ontem. O que é a tese, gente, da dissertação? É a ideia que é defendida. A ideia central do texto, a ideia defendida, é a sua ideia principal que você vai discorrer durante a sua introdução. Muito bem, Pedro. Nesse caso aqui, a tese, ela apresenta aqui no finalzinho do parágrafo da introdução. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Essa é a tese, tá? Que tese é essa? A tese de que a violência é por motivos históricos e ideológicos. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Letra C, Romualdo. Mas é assim mesmo. Parabéns pela sua participação. Valeu, professor. Tu parece que está com uma torcida aí, Romualdo, do teu lado. Eita Deus, vamos lá. Reflexão. Qual foi a estratégia da autora para introduzir a tese? Ela fez uso de dados estatísticos, gente. Tá? Isso é extremamente importante. Bom, você usar percentuais na sua redação. Professor, mas e se eu não souber? Então não use. Não adianta na prova na redação do Enem dizer, olha, segundo o IBGE, existem mais de 70% das famílias brasileiras estão em situação de vulnerabilidade social. Digamos que o tema desse ano seja isso, sobre a extrema pobreza, a vulnerabilidade social, os problemas econômicos causados pela Covid-19. Está sendo gravado, viu? Se eu acertar o tema, aí eu vou cobrar direitos autorais. Então, digamos que o tema seja esse. E aí você vai dizer que 70% das famílias estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, de repente, nem é tudo isso. De repente, é um percentual absurdo. Quem vai corrigir a sua redação vai entender que você está apelando, que você chutou um valor que não condiz com a realidade. Então, se você for usar dados estatísticos, você tem que ter segurança, tá? E a plena certeza daqueles dados. E citar a fonte. Qual foi a fonte que ela citou aqui, ó? Ela citou o mapa da violência, né, nesses períodos. Na verdade, o mapa da violência não é, nem é uma fonte, é apenas um dado estatístico. Ela não citou fonte, mas é importante que vocês utilizem fonte. Ah, segundo o IBGE, segundo o G1, não é? Segundo o R7, não é? Segundo o Ministério da Saúde, vocês utilizarem dados oficiais, tá? Fontes oficiais. Não adianta você utilizar uma fonte aí que não tem. Ah, segundo o que eu estava assistindo a novela do Comendador. Alguém aqui assiste o Comendador? Quem assiste o Comendador aí responde aí no chat. Eu tô achando que tá todo mundo dormindo. Eu vou já fazer a chamada. Vocês estão muito calados. A Vitória respondeu que não, não é? Você assiste o Comendador, Pedro Henrique? Pá, professor, não tô assistindo a nada. Depois que comecei a mexer em celular, nem ligo mais pra TV.
Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês não podem utilizar dados, fontes, nesse padrão, entendeu? Tem que utilizar fontes seguras. Vamos lá, vamos voltar para o slide. Então, ela utiliza dados estatísticos, né? É uma estratégia, inclusive, muito importante, que vocês podem e devem utilizar na redação de vocês. O texto dissertativo e argumentativo. Você precisa saber. Alguém lê para mim? Leia para mim, Pedro Henrique, por favor. A introdução de uma redação inteira, construção textual, e a partir dela, o leitor permanece ou não no texto. Dependendo do tipo de texto, na introdução que o leitor é apresentado a todo o conteúdo que será depositado no desenvolvimento e na conclusão. Muito bem, então vocês precisam saber isso aqui. Que na introdução, lembra que eu falei, olha, a redação você tem que ter um parágrafo, introdução, 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento e um parágrafo na conclusão, lembram? Eu falei para vocês. E é que na introdução é uma sinopse, é uma síntese de tudo que você vai descrever, você vai discorrer lá no desenvolvimento, tá bom? Se a introdução for boa, você prende a atenção do leitor. Você já conquista o leitor, já conquista o avaliador da sua redação no Enem, né? Já na introdução. É por isso que é muito importante uma introdução boa. Porque se for uma introdução confusa, uma introdução em que você não apresenta, que você não apresenta o tema, o problema a ser trabalhado, você vai deixar, você não vai conquistar o avaliador já no início. Bom, então é importante demais que você tenha uma ótima introdução, tá? Por quê? Porque é na introdução que o leitor é apresentado ao conteúdo. É nesse momento que você vai apresentar o problema, que você vai apresentar a sua tese, tá? Primeiro contato, deixa eu aceitar mais ou menos aqui. O primeiro contato leitor com o seu texto. A Renata está escrevendo aqui no chat, professor, também dá para utilizar dados reversos. Por exemplo, há sempre textos motivadores que relatam dados. Então, se, por exemplo, caia em algum texto, 99% da população faz sei lá o quê, dá para usar aquele 1% em situação reversa. Ou seja, seria aquele 1% que não faz. Eu entendi, Tainá. Sim, sim. Mas, como eu já falei, muito cuidado com as porcentagens, tá bom? Muito cuidado. Em regra, o que eu sempre oriento é que vocês escrevam no texto, na redação de vocês, de assuntos que vocês tenham um mínimo de conhecimento, tá? Não use palavras que vocês não conhecem, só para o texto ficar bonito, mas escrever errado não adianta. Não procure forçar a barra, entendeu? Então escreva naquilo que, se o tema é violência contra a mulher, mas fale daquilo que você tenha conhecimento, você não procure e utilizar áreas que você não tem um conhecimento prévio ou mínimo, tá bom? E acima de tudo, não encham linguiça, tá? Tem aluno que pensa que só porque eu fiz as 25 linhas eu vou, não é, minha redação vai ser excelente, não. Você tem que ser objetivo, pragmático, claro. Ficar enchendo linguiça em redação é péssimo. Fica repetitivo, cansativo, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Vamos avançar.
qual é o tema e o problema apresentado pela autora. Isso aqui nós já debatemos já. O texto dissertativo argumentativo é muito comum em provas e vestibulares no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que um autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Estudamos isso aqui também, né? Tem um quiz agora aqui para vocês. Enquanto vocês leem esse quiz, eu vou tomar uma água, rapidão. Dá uma leitura, quando eu voltar, eu quero saber de vocês qual a alternativa correta. Voltei, povo. E aí? Nossa, acho que é C. Quem foi que falou? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Deixa eu perguntar aqui para uma jovem agora. Rafaela. O que você acha, Rafaela? Acho que é a letra C também. É? A Renata. Renata nunca mais falou nada na minha aula. Renata. E aí, Renata? Sua resposta. Renata, você está dormindo na minha aula, Renata. Jesus Cristo está vendo, viu? Não, professor, não estou dormindo, não. Tô aqui. Pois é, se você estivesse dormindo, o Senhor estava vendo. E tem um castigo que nem o purgatório consegue livrar de quem dorme na minha aula. Então, vamos lá, vamos conferir. Eu volto lá no slide. De maneira reduzida, qual das alternativas define melhor o texto dissertativo e argumentativo? É um tipo de texto onde o autor apenas apresenta sua opinião, descrevendo fatos? Não, esse aqui é um texto dissertativo expositivo. Lembra que nós discutimos sobre as diferenças?
O expositivo é quando o autor apenas apresenta a opinião, descrevendo fatos. Ele é mais para expor, tá? Então, aqui é expositivo, não é um dissertativo argumentativo. Letra B. É um texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço através da sequência de fatos. Que gênero é isso aqui, que é a da letra B? Alguém lembra? Eu acho que eu dei aula para vocês no primeiro período, sobre os gêneros textuais. A letra B trata de um gênero narrativo, tá? Aqui é uma narração, aonde tem existem personagens, um roteiro, um tempo, espaço, tá? Então, isso aqui é o gênero narrativo, ou a narração, tá? Letra C, é um texto estruturado para defender com argumentos o ponto de vista do autor. É a letra C, gente, tá? Parabéns aos colegas que responderam. Muito bem. O texto é estruturado, introdução, desenvolvimento e conclusão. O autor tem que apresentar os seus argumentos, buscando sempre convencer o leitor, tá? Isso é muito importante vocês terem isso em mente, que vocês precisam convencer o leitor, tá certo? E você tem que apresentar aí o tema, não pode fugir do tema, tem que apresentar o problema e apresentar no final a solução. Letra C, a alternativa correta. Deixa eu ver quantos slides faltam. Esse aqui é o penúltimo. Já estamos chegando no final. No final já. Os interlocutores de um texto dissertativo são quem produz e a pessoa que irá ler o texto. Provavelmente um professor que irá ler e avaliar o texto para aferir uma nota. Contudo, você não pode aparecer no texto, pois ele deve ser em terceira pessoa. Além disso, tenha sempre em mente que seu leitor pode não saber nada do assunto. Eu vou até deixar aqui em negrito. Ó. Isso aqui é muito importante. Muitos alunos erram nessa hora. Você não pode aparecer no texto. Ele tem que ser sempre em terceira pessoa. Como assim, professor? Você não pode chegar no texto igual usar a primeira pessoa, né? Eu acredito que a violência contra a mulher é um fato, fazer igual aquele cara lá da Praça é Nossa, não é um fato venéreo. A violência contra a mulher é um fato comprovado. Então, você não pode utilizar o eu. Eu penso, eu acho, em hipótese alguma, tá? Sempre na terceira pessoa. Bom? Sempre. Isso aqui se chama de impessoalidade, tá? Uma das características principais do texto da dissertação é a impessoalidade. Você não pode deixar aí a primeira pessoa clara, tá bom? O que aprendemos na aula de hoje? Compreendemos a importância do texto dissertativo, argumentativo e sua estrutura composicional, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Você indo para a banca, é claro que não é só isso. Claro que não é só isso. Existem muitas coisas além disso para uma boa redação. Mas você indo para uma redação que você, no mínimo, tem esse conhecimento, você já vai na frente de muita gente. E tem muita gente que vai fazer o Enem e não sabe nem dessas três estruturas da redação. Tá? Você tendo isso já sabendo na sua cabeça aí, escreve isso nos seus... Guarda essa informação no seu córtex cerebral. Não deixe fugir, tá? Que a dissertação, ela tem essas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Não esqueçam, quando você estiver escrevendo, você tem que saber que é um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Lemos e interpretamos uma introdução, aprendendo sobre as suas partes, tema, problema e tese, tá? Nós lemos a introdução, lembra da que nós já estudamos? Próxima aula vamos estudar sobre o desenvolvimento, mas hoje o nosso foco foi na introdução. As 3 partes. Quais são as 3 partes? Tema, problema e tese, tá? E entendemos a interdependência das partes desse tipo de texto. Ou seja, gente, essas 3 partes, elas estão interligadas, uma depende da outra. O problema tem que ser relacionado com o tema, a tese tem que estar relacionada com o tema e com o problema. Entenderam? Qual é o tema? Violência contra a mulher. Qual é o problema? O aumento do caso dessa violência. Qual é a tese? A origem da violência tem causas históricas e ideológicas. Então, está tudo interligado. Eu não posso ter uma tese diferente do problema. Digamos, o problema era o aumento da violência contra a mulher. A minha tese seria o seguinte: as implicações nas famílias são por motivos biológicos, religiosos e tal. Alguma coisa do tipo, não tem nada a ver com problema, gente. Tá bom? Então, os 3 estão interligados. Como é que o meu problema fala de violência? Eu vou falar lá na minha tese de questões religiosas e questões biológicas, enfim. Então, os 3 estão interligados. Não cometam o pecado da incoerência. É um pecado grave, viu, gente? Um pecado que vocês não passam no purgatório, o pecado da incoerência, tá? Quando vocês estiverem fazendo a redação, vocês vão lembrar disso. Se estiver lá na banca fazendo a redação, vocês vão lembrar de igual o professor disse que é um pecado enorme, que eu não passo nem no purgatório. Que pecado é? A incoerência, contradição. Vocês vão lembrar desse pecado? Não esqueçam, viu? Tome cuidado. Vamos lá, eu vou fazer a chamada. Amanhã, deixa eu ver. Amanhã não, nossa próxima aula é quinta-feira. Quinta-feira. Muito bem, quinta-feira. Professor Igor Cauã pediu para lhe avisar que teve um problema e teve que sair, por isso não está em aula. Tudo bem, Tainá. Quinta-feira nós vamos estudar sobre o desenvolvimento, beleza? Eu vou ver se dá tempo de, de nós finalizar. Ou vocês preferem, gente? Eu quero ouvir vocês. A gente ir com calma, sem muita pressa, tá? Essa semana a gente estuda introdução, ou deixa só para a semana e deixa para a semana que vem o desenvolvimento, ou vocês já querem ver logo o desenvolvimento quinta-feira? Escrevam aí no chat. Porque aí, no caso, a atividade da semana para o Google Sala de Aula, aí eu ia pedir para vocês, eu ia dar o tema, tá? Eu ia dar um tema para vocês, e aí vocês iriam escrever somente a introdução relacionada com aquele tema. E aí, Pedrico, diz que tanto faz, quem mais? Eu vou botar aquela musiquinha do grilo, aquele áudiozinho do grilo. Todo mundo calado, todo mundo quer. Pois beleza, pois vamos fazer com calma.
tá? E na quinta-feira eu vejo com vocês melhor, a gente define, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Vamos lá. Adamilson Lustosa. Adamilson está dormindo. Não dormindo não, mas estou aqui. Ah, sim. Olha o castigo de Deus, viu? Quem dorme na minha aula vai ser castigado. Rapaz, quem é que dorme na sua aula, moço? Tem uns que dormem aí, tô sabendo. Uma aula animada dessa. Tô sabendo que tem uns que dormem. Os que dormem, o Senhor tá vendo. E ele vai tratar pessoalmente de um por um. Vai dar um sono eterno. Vamos lá. Antônio Filho. Oi, presente. Camila Moura. Oi, só que Daurian Simplício. Presente, professor. Deusivânia Souza. Presente. Janina Reis. Cadê a Janina? Tá dormindo. Vai se ver com Jesus. Amém, irmãos. Presente. Jefferson Souza. Presente pro Presente, cara. presente. Já ei. Lana Maria. presente. Maria Isadora. Presente. Paulo Henrique Lima. Presente. Pedro Henrique. Presente. Rafaela Santos. Presente. Raniera Letícia. Presente. Renata Alves. Presente. Romualdo Souza. Presente, professor. Romualdo, onde é que tu tá, Romualdo? Eu tô em casa. Essa zoada toda. Ei, Romualdo. O Daurian mora do lado do cabaré e tu tá dentro do cabaré, só. Zoada aqui. É uma zoada grande aí, viu? Não, professor, meus irmãos, pô. Ah, Tainá Cidelli. Presente. Tainá é a primeira que chega na aula. Tainá é um exemplo moral e cognitivo. Que isso, professor? Vitória Cristina. Presente. Muito bem, meus queridos. Deixa eu encerrar aqui a gravação.